Olá, bom dia, turma. Sou eu, a professora Marta. Estamos de volta, não é isso? Para retomarmos as nossas aulas de matemática. E continuamos a falar sobre o sistema de numeração decimal. Vamos relembrar algumas coisas importantes? Quem lembra o que é o sistema de numeração decimal? Ah, que ótimo! Lembraram da nossa aula, onde falamos que os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. São quantos algarismos? 10, não é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, podemos escrever qualquer numeral, do menor até o maior deles. O que você imaginar, tá certo? Ótimo! O que precisamos saber mais? E quem pode me responder por que nosso sistema é decimal? Essa palavra decimal quer dizer que o nosso sistema é de base 10. De 10 em 10, vamos trocando de ordem e esse numeral vai se tornando cada vez maior. Tá certo? Então, vamos lá. Na unidade, ao juntarmos 10 unidades, nós já iremos formar, olhem só, uma nova ordem, pois com 10 unidades eu formo uma dezena, tá ok? Da mesma forma, se eu tiver 10 dezenas e conseguir juntá-las, eu também irei formar a minha próxima ordem, que é a centena, formando uma placa. Então, por isso que falamos que o nosso sistema de numeração é decimal. De 10 em 10, vamos avançando de ordem e esses números vão se tornando cada vez maiores, tá certo? Outra coisa que eu quero que vocês entendam. O nosso sistema de numeração também é posicional. De acordo com a posição dos algarismos, dentro dessas ordens, nós poderemos formar números diferentes. Por exemplo, eu tenho os algarismos 0, 1 e 2. Com esses 3 algarismos, podemos formar numerais diferentes. Então, vejam só esse exemplo. Eu pego 2 como algarismo da unidade, 0 como algarismo da dezena e 1 como algarismo da centena. Então, eu estou dizendo que eu tenho aí 2 unidades, representado por 2 cubinhos. Dezena, eu tenho 0. Então, esta posição aí, essa ordem está vazia. E tenho uma centena representada por uma placa. Então, logo, esse número se chama 102. 100, porque eu tenho uma centena, e 2, porque eu tenho 2 unidades, certo? Agora, vejam essa outra arrumação que eu posso fazer desses mesmos algarismos. Eu posso pegar agora como 0 como algarismo da unidade, 1 como algarismo da dezena e 2 como algarismo da centena. Veja que eu estou utilizando os mesmos algarismos, porém, eles estão ocupando ordens diferentes. Eles ficaram em posições diferentes daquela que apresentamos logo acima, certo? Então, esse número passará a se chamar da mesma forma que o que fizemos lá em cima? Não, porque eu estou falando que a minha unidade está vazia, é 0. Na minha dezena, eu tenho uma dezena. Então, olha só, uma barrinha. E agora, eu tenho 2 centenas, então eu tenho 2 placas. Então, vejam aí que essa arrumação que fizemos é diferente da que fizemos logo acima. Logo, nós estamos falando em um numeral diferente e ele se chama 210. 200 porque nós temos 2 centenas e 10 porque eu tenho uma dezena. A minha unidade está vazia
Então, por isso mesmo, ele se chama 210, certo? Por isso, o nosso sistema de numeração é posicional, ok? Os algarismos podem ser colocados em ordens diferentes e formar novos números. Podemos ainda falar no sistema de numeração decimal sobre ordenação de números. Vamos formar primeiro esses números com a ajuda do material dourado, como segue aí o primeiro exemplo. 7 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Então, temos aí a representação do número 127. Logo abaixo, vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho 2 cubinhos, 2 unidades, 3 dezenas, porque são 3 barrinhas, e tenho 1 centena, porque é uma placa. Então, eu estou formando aí o número 132. Logo abaixo, eu tenho 3 cubinhos, 3 unidades, 2 barrinhas, 2 dezenas, 2 plaquinhas, 2 centenas. Então, eu tenho 223, ok? E o nosso último exemplo é formado de 4 cubinhos, 4 unidades e 4 barrinhas, então, 4 dezenas, formando o número 44, ok? Agora, nós podemos ordenar os números que acabamos de formar. Quando eu falo ordenar, eu tenho que seguir alguns critérios. Vamos lá. O critério que vamos seguir, então, é ordem crescente. A ordem crescente, lembrando que é do menor para o maior, crescer, tá bom? Então, vamos lá à nossa lista. Nós vimos aí o número 127, 132, 223 e 44. Como podemos fazer a ordem crescente dos números? Observando inicialmente o número de ordens. Quem tem menos ordens é menor, quem tem mais ordens é maior. Então, observando aqui, quem tem menos ordens, gente? O 44, não é isso? Porque ele só tem apenas 2 ordens, unidade e dezena. Então, ele será o nosso primeiro numeral da nossa lista. Voltando à nossa lista, vamos procurar quem é o menor dentre os demais. Temos o 127, 132 e 223. Para fazermos isso, observamos que todos eles têm o mesmo número de ordem, 3, igualmente. Vamos comparar, então, a maior ordem em cada um desses numerais. O 127 tem 1 centena, o 132 também tem 1 centena. Então, eles estão iguais, empatados, não é isso? Já o 223 tem 2 centenas, então ele se torna maior que o 127 e o 132. Como estamos procurando o menor, então está entre o 127 e o 132. Como nas centenas eles estão empatados, nós vamos para a ordem ao lado, que são as dezenas. O 127 tem 2 dezenas e o 132 tem 3 dezenas. Então, quem é o menor? É o que tem 2 dezenas ou o que tem 3 dezenas? O menor é o que tem 2 dezenas, não é isso? Logo, o 127 é menor que 132. Então, o 127, olha, vai ser o próximo da nossa lista. E, então, o 132 será o próximo, porque ele é menor do que o 223. Veja que o 132 tem 1 centena e o 223 tem 2 centenas. Então, o menor é o 132 e o maior de todos é o 223. Então, ele completa aqui a nossa ordem crescente, do menor para o maior. E podemos também fazer a ordem decrescente, que é ao contrário, do maior para o menor. Então, vamos pegar e fazer o caminho contrário. Nós já fizemos a ordem crescente, então agora vamos fazer a ordem decrescente, pegando o maior lá, ó, que é o 223, até o menor, chegando ao 44. Então, vamos pegar
223, como já colocamos. O próximo, voltando, né? É o 132, né? Porque estamos descendo a escada agora, né? O próximo, o 127, até chegar ao menor de todos, que é o 44. Então, tá aí a nossa ordem decrescente e a nossa aula de hoje. Até a próxima. Beijos, gente!